Esse estudo ele tem como tema Aprendendo com a Criação. Nós podemos ver que na Bíblia várias vezes os apóstolos, Jesus, os profetas, eles se utilizam da própria criação para tentar transmitir algo com maior clareza. Exemplo, em Provérbios 6 a 8, a palavra do Senhor diz o seguinte: vai ter com a formiga o preguiçoso, olhe para os seus caminhos e ser sábio. E ele começa a falar também que a formiga não tem quem manda nela, quem dá ordens, mas mesmo assim ela executa o trabalho, sem preguiça. Outra coisa, nós podemos ver Isaías falando também sobre a questão do seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, e subirão com asas, como águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:31. Ele fala sobre isso. Então que toda a nossa força deve ser renovada no Senhor, para que nós possamos ter essa aparência como a águia, ter esta força de voar alto. Outra coisa que também nós podemos ver em Números 13:33, também vimos ali gigantes, os espias. Os espias que disseram, também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então o que acontece? Aqui eles subestimam o poder que eles estavam revestidos de Deus para combater o inimigo e se olham, se observam como se fossem gafanhotos, que não tivessem força para combater o inimigo. Aqui outra coisa, no Salmo 42:1, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. O servo ou a corça. Então o que acontece? O salmista aqui, os filhos de Corá, eles já estavam cantando essa música, fez essa poesia justamente para mostrar a necessidade da alma, que a nossa alma deve ansiar pelas águas do Espírito. Jesus também, em Mateus 6:26, ele diz o seguinte: olhai para as aves do campo, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tens vós muito mais valor do que elas? Aqui ele está falando sobre a questão da ansiedade, né? Onde as pessoas estavam ansiosas com o que comer, com o que vestir e assim por diante, de viver da forma natural. E ele fala: olha, se o Pai alimenta a todos a criação, por que não alimentaria vocês também? Vocês também fazem parte dessa criação. Em Mateus 6:28 também ele diz o seguinte: quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, e com ele, como eles cresceram, não trabalham nem fiam. Então, viver a dependência do Senhor, é isso que ele está ensinando, e usando os lírios do campo. E também ele diz o seguinte: e aproximando-se dele, o escriba disse: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha só, Mateus capítulo 8, versos 19 e 20. Ele fala sobre isso. Ele fala às pessoas que querem seguir, mas que não querem pagar um preço, e que ele não tem nada para oferecer. Até a raposa ela teria o seu covil, teria o seu lugar de dormir, de habitar, mas ele não tinha um local. Então, para seguir a ele, deveria estar ciente disso, de que ele não estaria ali para oferecer ou somente oferecer aquilo que as pessoas necessitam. Bom, como eu já disse, o tema é aprendendo com a criação, o tema desse estudo. E para isso nós vamos observar 3 criaturas de Deus, com seus comportamentos dados pelo Criador, pelo próprio Criador. Nós vamos estar observando a formiga, vamos estar observando a aranha e a abelha. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a formiga. A formiga, ela faz a coleta do material e coloca em uso imediato. Ela coleta o material necessário para a subsistência dela, para a sobrevivência dela, para se alimentar, e ela coloca em uso imediato. A formiga, ela é trabalhadora, como nós já observamos em Provérbios, através de Salomão, Provérbios 6. Ele fala sobre a observação, de nós observarmos a formiga, ela é trabalhadora. Mas eu queria observar outra situação da formiga. E a formiga, ela precisa coletar, uma vez que ela precisa coletar para utilizar, ela também faz um trabalho em equipe. Então esse trabalho que ela faz em equipe é justamente para suprir a sua necessidade natural. É trabalhadora, utiliza
utiliza da parceria para executar o trabalho. Essa parceria é justamente com as outras formigas que ela faz sua parceria. Mas nós, na esfera espiritual, na forma espiritual, nós não podemos contar somente com os irmãos, com as pessoas. Nós devemos também ter a parceria principal e primordial de Deus no trabalho do dia a dia, no nosso trabalho, no trabalho com o Senhor, na nossa vida. Então, como a formiga, dependemos daquilo que existe. O que é necessário para a nossa sobrevivência? Então, já que nós dependemos, como formigas, nós dependemos daquilo que existe, então o que é necessário para a nossa sobrevivência? Deus é a nossa vida. Deus é a nossa vida. Tanto que o quê? Em João 6,35, o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, como a formiga, nós devemos depender diariamente desse alimento, que é o alimento espiritual, onde o próprio Jesus é este alimento. Inclusive, não só para o alimento sólido, mas o alimento líquido, a água que nós necessitamos também diariamente. Vocês veem que Deus ele provê. Deus ele provê o alimento através de Jesus. Então, por isso que como a formiga, nós devemos ser totalmente dependentes daquilo que Deus provê. A formiga ela não cria o seu alimento. A formiga ela não produz o seu alimento. A formiga ela simplesmente colhe aquilo que Deus já providenciou, aquilo que Deus criou. Ela espera, ela procura numa árvore, ela procura no arbusto, sei lá onde for, ela procura as folhas, os alimentos necessários para a sua sobrevivência. Assim também nós devemos ser assim. Nós devemos procurar sobreviver, nós precisamos procurar nos alimentar diariamente daquilo que Deus já criou. Não queremos buscar algo aleatório, buscar algo extra, mas sim nos contentarmos com aquilo que Deus nos mandou. Como eu estava dizendo, a formiga ela não produz para a sua subsistência. Ela utiliza o que já existe. Nós, ao tornarmos nova criatura, nós dependemos do pão de Deus. Aquilo que já existe até antes da fundação do mundo. Aquilo que já existia para nos alimentar, para trazer vida, para mantermos vivos diante do Senhor. Então, com isso, olha só o que aconteceu com o povo no deserto. O povo no deserto que estava com Moisés ali peregrinando. Em Números 21, versículo 4 e 5 diz o seguinte: então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Olha só, angustiou-se. E o povo falou contra Moisés, contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Olha só. Então a alma angustiou, eles não esperaram no Senhor e começaram a falar contra Deus e contra Moisés: pois aqui nem pão e nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão vil. Quantas pessoas estão neste contexto? Quantas pessoas deixaram de se alimentar do pão da vida todos os dias? A alma dele tem fastio, a alma dele tem ânsia de se alimentar desse pão. Alguns até chegam ao ponto de dizer que é vil, que é desprezível este pão. Mas por quê? Porque não estão como as formigas, vivendo totalmente dependente, unicamente do alimento provindo do céu, do alimento provindo de Deus. A formiga ela não tem escolha. Ela faz a sua escolha através daquilo que é o alimento já ideal para ela. Assim como nós também devemos não fazer escolha, mas sim sabermos o alimento ideal. Quantas pessoas estão em busca de vários outros tipos de alimentos para somar a sua espiritualidade? Achando que a sua espiritualidade ainda está vazia, precisa de algo acrescentar, que a palavra do Senhor não é um alimento absoluto, não é um alimento único, não é um alimento que necessariamente deve ser providenciado, deve ser comido, deve ser ingerido, deve ser degustado todos os dias. E por isso que as pessoas muitas vezes caem em descrédito, por isso que as pessoas cometem pecados, e justamente por isso. E também gostaria de deixar outra coisa aqui em relação à formiga. A formiga ela trabalha em união, trabalha em equipe, uma equipe bem ajustável. Uma equipe bem ajustável ela será inabalável para a execução do trabalho do Senhor. Mas que nessa equipe não seja somente a parceria de irmão para irmão, mas sim a parceria principal de Deus.
Deus deve estar nesta parceria, porque senão não haverá como nós executarmos o trabalho dele mesmo, ou talvez até o trabalho laboral do dia a dia em qualquer lugar. Todo mundo precisa do trabalho em equipe. Eu preciso de um médico, eu preciso de um mecânico, eu preciso de professores, eu preciso de uma série de coisas. São todos trabalhos em equipe. São equipes que me apoiam no meu caminhar aqui na face da terra. Assim como eu também preciso trabalhar em equipe. A igreja trabalhar em equipe. Os irmãos trabalhar em equipe. Mas que essa equipe tenha que ter Jesus também. Tem que ter Deus como cabeça dessa equipe. Senão nós não vamos conseguir nos organizar. Nós não vamos conseguir projetar. Nós não vamos conseguir executar o trabalho do Senhor. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que nós venhamos a desfalecer, que nós venhamos a desacreditar, que nós venhamos a esmurecer, a murmurar, quando nós estamos fazendo o trabalho do Senhor. Quantas pessoas nós reparamos, nós nos deparamos com esta situação, com esta prática? A prática da murmuração, a prática da angústia da alma, por não estar se alimentando adequadamente desse pão diário, desse alimento diário que Deus provê para cada um de nós. Outra criatura digna de nota é a aranha. A aranha, ela faz em suas teias da sua própria substância. Essa substância interior que quando Deus a criou, já deixou dentro dela para que ela pudesse ter essa capacidade de criar essa teia. A teia ela extrai de si mesmo e essa teia é utilizada para o meio de sobrevivência. Então a aranha ela conhece essa sua potencialidade. Ela sabe que há algo interior nela para que ela possa viver, para que ela possa se alimentar, buscar o seu alimento. E como aranha nós temos a capacidade interior de produzir. Ao renascermos em Cristo, recebemos esta capacidade espiritual, a capacidade de uma força interior, que esta força vem do Senhor, esta força vem do Espírito Santo do Senhor. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4 fala sobre isso. Então, como a aranha ela nasce com aquela potencialidade de tecer um fio, o fio de teia. Inclusive, o fio da teia de uma aranha, ele é 30 vezes mais fino do que um cabelo humano, mas ele tem uma força tremenda. Tanto que o que? Dependendo do lugar, da posição onde elas fazem suas teias, elas conseguem capturar pequenos pássaros, morcegos e outros animais, insetos também, para seu alimento diário. Então, nós, como aranha, nós podemos ver que nós temos essa potencialidade também, uma potencialidade interna que Deus dá para aqueles que renasceram nele. Então, nós temos essa capacidade. A partir do momento em que renascemos, a partir do momento em que nascemos no Senhor, é que nós estamos com essa capacidade interna. Então, por isso que nós devemos lembrar que maior é o que está em nós. Então, para nós sobrevivermos, para nós vivermos para o Senhor, nós precisamos dessa capacidade interna, que é o Espírito Santo. E que somos acometidos disso a partir do momento em que renascemos em Cristo. Então, a aranha ela nasce com capacidade de produzir a sua teia. Nós renascemos no Senhor com capacidade de experimentarmos a força do Espírito. Já pensou? Que maravilha! Então, como a formiga, nós devemos ser totalmente dependentes daquele alimento que Deus provê. Mas como aranha, nós devemos experimentar aquilo que Deus nos dá a partir do momento que nós renascemos em Cristo. Muitos cristãos estão passando por dificuldades. Filhos de Deus passam por dificuldades porque não querem viver sobre a ordem do Espírito Santo. Não crê que maior o que está nele do que o que está no mundo. E por isso que ele vive sobre a sola de sapato do inimigo. Ele não consegue viver, ele não consegue crer na plenitude do Espírito Santo que habita nele. Ele não consegue se submeter à vontade do Espírito Santo que habita nele. Ele não deixa o Espírito Santo agir e operar nele, em toda a sua potencialidade, para que possa somar com o Espírito pessoal, para que possa somar com o Espírito da própria pessoa que recebeu do Filho de Deus. E com isso, cai em tentação, com isso, não consegue suportar as provações, não consegue viver de forma digna diante do Senhor.
Porque não experimenta, não deixa essa potencialidade, não deixa o Espírito Santo, que é uma força do Senhor, agir no seu interior. E por isso que desanima fácil para todas as coisas. Aí não quer trabalhar para o Senhor, não quer viver para o Senhor, não consegue enxergar o poder de Deus, a força do Senhor. Aí desanima e com isso deixa de fazer aquilo que o Senhor quer que faça. O Espírito Santo é a força necessária para mover a igreja de Cristo. Somos igreja do Senhor. Devemos mover-nos sob a direção do Espírito Santo. Devemos crer que o Espírito Santo é força. A palavra do Senhor em Mateus 16 diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Nós somos igreja de Cristo. Então, como aranha, nós devemos experimentar o máximo que o Espírito Santo pode proporcionar na nossa vida, no nosso interior. Deixar o Espírito Santo de Deus agir, porque nós somos pessoas renovadas, nós renascemos de novo. Não vivemos mais sobre o domínio da carne, mas sim sobre o domínio, sobre a direção do Espírito Santo. Deixe Jesus agir cada dia mais. Deixe Jesus agir cada dia mais no seu coração, na sua vida, na sua alma. Agora eu vou falar da abelha. A abelha ela assume duas situações. Uma, ela colhe material e depois ela transforma, ela produz em outro material, que é justamente para o alimento dela. As abelhas se alimentam do pólen e do mel. O mel é o principal alimento para elas. E do néctar das flores é fabricado o mel. Então, assim como as abelhas, nós devemos buscar o que existe, né? A fonte alimentar, e com isso produzirmos. Então vamos lá, as abelhas trabalham em equipe, as abelhas produzem o seu alimento. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. João 15:2, Jesus está falando sobre o fruto. Algumas pessoas colocam essa aqui, colocam como frutos, mas não é. Aqui é fruto. Essa passagem de João 15 é especificamente sobre o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Então, por isso que em João 15:12 ele fala, todo aquele que tiver nele, certo? A vara que não dá fruto, atire a limpa, aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda, e assim por diante. É o que Jesus fala. E no João 15:5 ele também diz o seguinte, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Então o fruto do Espírito Santo, para que nós possamos produzir o fruto do Espírito Santo, é necessário estarmos na videira. É precisarmos termos o alimento, assim como a abelha ela recebe, ela busca o alimento, ela busca o néctar nas flores, certo? E ela produz, ela transforma aquilo num alimento para ela, mais uma fonte de alimentar para ela. Nós devemos ser assim, nós devemos produzir o fruto. Em Gálatas 5:22 diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, para você ver, olha lá, se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos na videira, não há essa possibilidade de produzirmos o fruto. Aqui não é reprodução, aqui é produção. Mas para que eu possa produzir, eu preciso estar na videira. A videira irá possibilitar esse meio de eu produzir fruto ao Senhor. Em João 15:8 também diz o seguinte, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha só, aqui nós podemos observar que soluciona toda essa passagem, porque olha lá, para ser glorificado o nome do Pai, é preciso que demos fruto, não que venhamos a reproduzir. Muitos acham que é reproduzir. Aqui é reprodução, ele está falando sobre reprodução, reproduzir discípulos, reproduzir ovelhas do Senhor. E não, ele está falando sobre a produção de fruto. Porque a partir do momento que eu produzo fruto ao Senhor, que eu produzo fruto vindo do Espírito Santo, é justamente
aonde eu estarei glorificando, honrando o nome do Senhor aqui. Por isso que há igrejas, há pessoas que não glorificam o nome do Senhor. São filhos, mas não glorificam o nome do Senhor. Não demonstram ser discípulos. Por quê? Porque o fruto do Espírito não está sendo gerado nele. O fruto do Espírito não está sendo produzido nele. E há uma necessidade disso. E é justamente isso que Jesus fala. Em João 15,16 também diz o seguinte: não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Então, por isso que como abelha, eu já tenho o alimento, no caso dela é o néctar. No meu caso, no caso da Igreja de Cristo, nós que fomos regenerados por Cristo, o nosso alimento é o pão espiritual, como nós já vimos Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Então, esse pão espiritual é que vai nos dar a capacidade de nós produzirmos o fruto do Espírito na nossa vida. Sem ele não podemos fazer nada, não poderemos executar nada. É o que a palavra de Deus diz. A abelha ela foi criada para produzir o mel. Ela utiliza o que existe e transforma. Somos recriados. Nós somos recriados em Cristo para produzirmos o fruto do Espírito. Então temos a capacidade de utilizar o que existe em nosso favor, que no caso é o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nosso ser. Então, recebemos o Espírito Santo, é Ele que nos permitirá a produção do fruto espiritual. Nós podemos observar até aqui que a formiga, ela vive em união, vive em conjunto, e justamente isso é uma das características que nós devemos ter como família de Cristo. Nós vivemos em união, vivemos em comunidade. E com isso, nesta união, nós devemos ter também Cristo. Devemos aprender a trabalhar juntos, a viver juntos, mas com Cristo sendo o cabeça também desta união, desse grupo de pessoas formado por Ele mesmo. Aqui nós podemos aprender algumas coisas. A formiga nós já sabemos que ela é trabalhadora, mas nós também observamos que ela vive em união, ela vive em comunidade, não vivem só. A aranha ela já vive só, mas a formiga ela vive em comunhão. E isso torna ela mais forte, ela conquistar mais coisas, consegue conquistar mais coisas. E ela está sempre, como se diz, disposta a correr atrás do seu alimento, da sua subsistência. Então, como formiga, que nós possamos ter isso no nosso coração, esse desejo de sempre estar buscando o alimento provido por Deus. Assim como Deus proveu o alimento para as formigas, que são as folhas e outras coisas, mas que Ele também tem provido a alimentação para nós que somos filhos dele. Como a aranha, como eu já disse, a aranha ela vive só. Ela vive só. Mas a aranha ela tem uma característica muito importante, é o que nós já vimos, a questão no seu interior, tem aquela substância onde se forma a teia. E nós, como seres regenerados, como seres restaurados pelo Senhor, nós também nós adquirimos o Espírito Santo, aquele que nos dá força, aquele que nos alimenta, aquele que nos move no Senhor. Então, como aranha, eu preciso saber utilizar, eu preciso querer deixar que esta força interior haja no meu ser. Como abelha, nós observamos que a abelha, ela tanto pega o material da natureza, certo? Que é o néctar, mas ela também transforma em mel, que é o seu próprio alimento também. Então nós podemos ver que como nós, como discípulos do Senhor, nós recebemos do Senhor, nós nos alimentamos do alimento do Senhor, que é Jesus, o Cristo de Deus, o pão vivo que desceu do céu, e com isso nós temos também nós devemos produzir o fruto, que esse fruto é o fruto do Espírito, é a nova vida, é a mudança de caráter, é uma vida íntegra, uma vida com propósito para o Senhor. Então, por isso que o desejo desse estudo é que você venha refletir e que ele venha somar na sua vida espiritual. E com isso, o meu desejo é que esse pequeno estudo, essa pequena reflexão, ele venha somar
na sua vida, na minha, e que nós possamos buscar o alimento provindo do Senhor, saber viver em união, em comunhão, não só com o próximo, mas principalmente com o Criador, saber que dentro de nós temos uma força interior que deve nos motivar, nos alavancar, saber que nós devemos produzir o fruto do Espírito e que há essa possibilidade porque hoje nós somos regenerados pelo Espírito Santo. E é isso que o Senhor quer, que nós como discípulos do Senhor venhamos a glorificá-lo com a nossa vida.